boa tarde, esse é o Bate-Papo CBM, aqui a nossa revista digital semanal, toda quarta-feira para abençoar a sua vida, toda quarta-feira no YouTube e também na CBM Gospel Rádio. Hoje estamos aqui com eles, Pastor Luiz Carlos, da Igreja Multivida, lá de São José do Rio Preto, e o Pastor Marcos, também da Multivida de Cedral. Bênção de Deus, Joia. Terra abençoada em nome de Jesus. Pastor Luiz, se apresenta aí pra gente, fala quem é a esposa, os filhos e depois o Pastor Marcos. Bom dia, vai demorar para falar todo mundo. Bom dia, Felipe, Pastor Felipe, bom dia a todos vocês aí. Gente, que bom. A gente está aqui mais uma vez, Felipe, de verdade. Amém. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. E sou o pastor Luiz Carlos, mesmo lá de São José do Rio Preto, da Igreja Multivida. E estamos aqui, passamos por aqui ontem, tivemos um culto maravilhoso. Abençoado. Tive o privilégio de compartilhar uma palavra de Deus. Estou acompanhado aqui do pastor Marquinhos, que é nosso discípulo, e as nossas esposas, a pastora Eliane e a pastora Valéria, que ficaram lá no hotel. E nós estamos aqui. Daqui a pouquinho vamos retornar para casa, que a gente está desde sábado fora de casa. E que bom estar aqui para poder ter esse tempo de mesa gostoso aqui juntos, né? Amém, tempo de bate-papo. Pastor Marcos, por favor. Eu sou o pastor Marcos. Confesso para você, Felipe, que é a minha primeira vez. Que bênção! Mas, né, glória a Deus. Eu sou discípulo do pastor Luiz Carlos, né? Cheguei na igreja há 14 anos. Estou ali em Cedral, pastoreando junto com a minha família. Sou casado com a pastora Eliane já faz 38 anos. Olha que bem, eu chego lá, Esse hein? relacionamento nós temos 3 filhos e 4 netos. Olha só. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Deus me encontrou, eu já tinha 41 anos de idade. Hoje me tornei pastor e estamos aí batalhando com Jesus. Glória a Deus. Bênção demais, bênção demais, bênção demais. Vamos começar com o pastor Luiz aqui, que eu conheço um pouquinho mais da história. A gente já vai vasculhar a sua história já, Marcos. Bora. Pastor Luiz, eu sempre tive uma dúvida e eu sempre faço essa pergunta para os pastores que eu conheço que tiveram essa vida de ministério, tanto da igreja local quanto fora da igreja. O senhor pastoreia o Musical Formosa há quantos anos, mais ou menos, pastor? Musical Formosa já faz um bom tempo. Nós gravamos o primeiro disco em 1989. Rapaz. E de lá foi toda uma carreira musical. A princípio a gente gravava um álbum por ano, depois foi de 2 em 2 anos. E já desde 2016 que a gente não grava mais. Quando mudou-se o sistema de gravação, a gente não gravou mais nenhum disco inédito. E então já se vão de 89 para cá 37 anos, 37 né? anos. Muito tempo. 37 não. Graças a 37 ou 35. 35. 35 por 30, vai, 36, né? 36. Porque eu tenho 37 e nasci em 87. Pois é. Aí, ó. Olha Tinha aí. 2 aninhos de idade, pastor. Ó, 89. Vamos fazer as contas direito? De 89 a 99, 10. De 99 a 2009, 20. De 2009 a 2019, 30. Mais 6 que nós estamos em 2025, 36. Uau. Meu Deus, já perdi as contas. Tá vendo? É desse jeito, é desse jeito. Pastor, e como é que consegue conciliar? Porque você gravou um CD, você gravou um disco. Vocês rodaram o Brasil inteiro. Como é que concilia família e igreja local com esse ministério itinerante? É um desafio? É um desafio muito grande, mas o Musical Formosa, o que a gente fez, pastor Felipe? Quando a gente montou o grupo, a gente trouxe as mulheres para perto. Então, os vocais eram as mulheres, tinha mulher que era instrumentista, que tocava saxofone, tocava clarinete. Então, a gente agregou a família. E os filhos caminhavam junto. A gente botava todo mundo no ônibus e a gente ia andar. A gente nunca caminhou sozinho, sem as esposas, sem a família. Era uma forma da gente conciliar. Era bastante cansativo dentro de casa.
era bastante cansativo com a família Uhum. também, mas ministerialmente era muito bom, favorecia porque a gente fazia a obra junto. Junto, né? Também facilita quando a gente tá com esposa por perto. Com Os certeza. conselhos sábios da esposa também na hora de tomar as decisões são muito importantes, né? É benção. Não, eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque eu sou pastor de igreja local há 8 anos, né? Eu tô aqui dentro da igreja, 8 não, 10 já. 10 anos. Aqui auxiliando o pastor Gerson. Depois fui pro interior pastorear uma igreja e retornei pra cá, pra Osasco. E eu sempre fui pastor em igreja local. E eu vejo você, eu vejo Jetro, eu vejo outros pastores que conseguem lidar com isso. Eu falo, meu Deus do céu, eu não dou conta de um negócio desse, não. De uma hora tá aqui, outra hora tá ali, tá ministrando aqui, tá ministrando, e tem a igreja para cuidar, né? Eu acredito que é um chamado de cada um, né? Um entendimento que Deus dá para cada um. E uma graça especial, né? Quem consegue lidar com essas duas coisas. Musical Formosa, pastor. O senhor sempre trabalhou com música desde antes de convertido ou a música veio depois da salvação? A música veio depois da salvação. Eu nunca tive interesse pela música antes de ser cristão. E logo que eu entrei na igreja, aquela vibe, né? Aquela meninada aprendendo a tocar música e tal. A nossa igreja, o nosso ministério, vamos dizer assim, sempre foi muito envolvido com música. E aí eu entrei nessa onda também com a meninada na época. E nós pegamos aquela fase dos anos 80, que estava surgindo muitos grupos musicais. Surgiram muitos grupos musicais, muitos mesmos. E a gente também começou a se espelhar em muitos grupos que tinha vocais, que tinha instrumentos de metais, tinha instrumentos de cordas, percussões e aquilo. Foi uma época muito rica, instrumentalmente falando, musicalmente falando, muito rico mesmo. Hoje talvez a gente pense que seja a geração mais pobre musicalmente falando, de todas essas décadas que eu vivi aí. E aí eu entrei na música, a gente foi estudar, nós fomos nos preparar, levantamos um time, então, e vivi a música esses anos todos aí. Mas antes de conhecer Jesus, não, eu não tinha nada tinha nenhum relacionamento com a música. Relacional com a música, não. Agora vamos lá, vamos aqui tentar resolver um problema, nós três aqui. Bora, vamos lá. Eu sou influenciado por essa geração, né? Que a música influenciou muito, né? A gente chegava na igreja, eu cheguei na igreja com 7 anos, com 10 eu já estava numa escola de violão dentro da igreja aprendendo a tocar instrumento. Como é que a gente resolve esse problema hoje que a meninada não quer aprender a tocar instrumento nenhum? Você vê que a gente abriu uma escola de música aqui na igreja e esses são os 30 aqui, são poucos, a meninada mesmo ali, 15, 14, 13, 18, querendo aprender a tocar um instrumento. Vocês têm alguma visão de por que essa geração não quer isso? Ou como a gente consegue alcançar essa vontade de aprender alguma coisa, algum instrumento nessa geração, pastores? Eu coloquei vocês numa sinuca de bico agora. Não, assim, eu comecei agora, esse ano, eu comecei uma escola de música lá na igreja. De novo. A gente sempre teve escola de música e eu fiquei parado por alguns anos. Mas esse ano eu voltei com a escola de música na igreja. E a gente sofre hoje uma dificuldade assim, que o jovem, o pré-adolescente, que a gente gosta muito de trabalhar com essa faixa de juniores, pré-adolescentes, porque eles aprendem rápido. Eles têm tempo. Sim. Aprende fácil, né? Cabeça tá boa, né? Cabeça tá boa, o computador tá novinho, a memória tá vazia. É fácil. E, por outro lado, hoje existe a concorrência muito grande, que é o celular, é o videogame, né? Que rouba o tempo, mas rouba mesmo. Mas o que a gente está fazendo? A gente é fazer discípulo.
a gente está tentando ganhar o coração deles. Sim. Então, eu mando para eles, no grupo, eu mando para eles, por exemplo, um bom saxofonista tocando, uma boa saxofonista tocando, um trompetista, uma menina que toca violinos muito legal. Eu mando para eles alguns vídeos assim de essas mini bandas, jazz band, big band. Eu mando vídeo para eles de quartetos, Vai gerando essa quartetos inspiração. cordas, para que alguém deles vai se inspirar, alguém deles vai se despertar um desejo. Se 2 ou 3 começarem a gostar, um contagia o outro, porque eles são muito influentes. Eles são muito tribais, né? A tribo vai para um lado. Então, exatamente. Eles influenciam. Não, vamos tocar, Então, às vezes, um ou outro vai até sem gostar, porque eu já formei muitos grupos de música. E, às vezes, vai até sem gostar. Mas depois toma gosto. Quando começa a tocar em equipe, ele começa a sentir aquilo que ele está fazendo no meio dos outros e tal, ouvir o som dele. Então, é legal, mas até chegar a isso é um trabalho de muita insistência. E falando de igreja também, precisa de muita oração mesmo. E um bom tratamento, uma boa paciência para poder levantar. Então a gente já está, graças a Deus, nós já estamos com um grupinho lá, né, que estão aprendendo, e eu acredito que logo, logo a gente levanta uma boa galerinha. Mas é um trabalho de muita dedicação, e a pessoa que está na frente, o responsável, ele precisa mesmo sonhar, querer, pastor Felipe, senão é um trabalho bem difícil. É bem complicado. Bem complicado. Pastor Marcos, lá em Cedral, qual que é o tamanho da cidade de Cedral? É uma cidade maior, menor? Não conheço. Cedral hoje deve estar em torno de 11 mil, 12 mil habitantes. É uma cidade pequena. Cidade pequena. Qual que é a realidade da cidade pequena nessa questão da música? Como é que funciona lá? Cara, a gente tem um projeto lá de criança, Uhum. que a minha esposa, né, ela ama criança. Amém. Então a gente tem 72 crianças inscritas. Que legal. Todo sábado a gente dá café da manhã, almoço e o café da tarde. Eles entram às 8 horas da manhã e saem às 2 horas da tarde. E agora a gente vamos colocar, que eu não sou músico, Sim. eu não toco nada, irmão. Mas agora a gente vamos colocar lá a escola de música. Vai usar o pessoal que sabe. Que sabe. Mas a gente já tem 10 crianças que quer tocar violão. Olha que legal. E teclado e bateria. Bateria, se você perguntar quem quer tocar bateria... A meninada tudo quer. Todo mundo quer tocar bateria. Então, graças a Deus, eu não sou músico, mas chegou um rapaz lá que é músico. Sim. Que gosta de dar aula. E também chegou uma moça também que é baterista. Então ela vai assumir essa parte aí. E tem um rapazinho lá, que o pastor conhece, que é tecladista. E vai começar a dar aula de teclado também. Então a gente sonha em fazer. Já gerando a partir dos pequenininhos, você né? dá aula para 10, mas salvar um, né, pastor? Já tá bom demais. Já é isso aí. Porque eu vejo o pastor muito como o técnico do futebol. Ele não entra em campo muitas vezes. O técnico do futebol nenhuma, mas o pastor, assim, ele não entra em todas as áreas, mas ele vai encontrando e vai direcionando. A gente não dá conta de fazer tudo, né? Com certeza. A gente não dá conta de fazer tudo. Então a gente tem que ir achando essas pérolas que Deus manda pra gente e colocando pra agir, né? Sim. Verdade. Porque senão... E a música, pastor Felipe, a música é muito importante na igreja. Sim. É extremamente importante. Por vários motivos. Primeiro, que enriquece a área musical da igreja, louvor, adoração. Sim. Né? Mais uma vez eu digo que nós vivemos hoje uma geração muito pobre, né? Musicalmente falando dentro da igreja. Havia época que você tinha tantos instrumentistas na igreja, tantos instrumentistas. Infelizmente, talvez por um bom discipulado, muitos se perderam, se tornaram músicos seculares. Isso não é Brasil, isso é falando do mundo, mundial, né? América, tudo e tal. Mas os pastores hoje também
eu digo que uma grande parte não estão muito preocupados com essa questão musical, porque diz assim, dá trabalho, músico dá trabalho, Ou raça. louvor dá trabalho, entendeu? Agora, tem que ser assim, por exemplo, eu sou apaixonado pela música. Por essa área. Conheço todos os caminhos, porque eu vivi a vida inteira dentro da música. Dá trabalho? Dá, mas enriquece a igreja, enriquece o louvor, e existe um outro fator muito importante, que você emprega funções para que eles se mantenham ali, se sustentem ali. E um músico, ele tem muitas possibilidades de gerar no seu filho um novo músico para a igreja. É verdade. Então, pastor Felipe, nessa área, entrando assim, você quer ver? Por exemplo, hoje, nível de Brasil, quantos compositores nós temos no Brasil hoje? Pouquíssimos. Pouquíssimo. Então você vai falar aí de Israel Salazar, você vai falar de Fernandinho, você vai falar de uns 2 ou 3 aí, uma meia dúzia. Mas na década de 90, 2000, 80, tinha centenas, milhares, muitos compositores. Na área de adoração em conjuntos, na área de adoração pentecostal, né? Matos, Cassiano, aquela linha toda, Elaine de Jesus, Lauriette, e etc. e tal. Vamos entrar na área de clássicos e corais. Meu Deus, tinha muitas composições. Olha só como é que as coisas caminhou. E aí, esses valores se perderam, porque o Brasil começou a importar. Só traduzir música. A importar. Aí todo mundo começou ali, final de 2000, com Osana Music. Todo mundo para Osana Music. Osana Music, Estados Unidos, Tabernáculo de Brooklyn, Integrity Music, e depois o pessoal pendeu para Hillsong, e Hillsong pendeu para Bethel, hoje Bethel, Jesus Culture, e o que acontece? E aí hoje, cara, eu fico desesperado, porque fala, será que essa unção só está na América, na Europa? Não, essa unção não tem no Brasil, não existe compositores, então eu quero até dar aula de composição, né? Rima, versos, poesia e tal. Inspiração, é claro que é o Espírito Santo que dá, não é a gente, mas todo compositor, ele precisa primeiro ter um instinto poético. Exatamente. Né? É uma arte, né? É uma arte para compor, vai mexer com a sensibilidade, e o espiritual vai mexer com aquilo que a mensagem que Deus quer levar. Mas é uma arte, é um ofício que está em baixa, muito baixa, porque não se valoriza mais isso. Na nossa geração, talvez você não vai lembrar, mas as igrejas promoviam praticamente todos os anos aqueles festivais da canção evangélica. Olha, você fizer um hino aí, você corre a grande possibilidade de você ganhar um troféu, ganhar um presente, ganhar um violão, ganhar um negócio. A igreja às vezes levava um power trio, né? Uma guitarra, um baixo e uma bateria. E era um negócio assim tão apaixonante. A gente botava uma mesa de jurados e as pessoas assim ensaiavam com aquele desespero, pegava lá uns 3, 4 músicos, né? Não, você precisa tocar para mim aí e tal. E, rapaz, isso aí é coisa boa. Boa, musical Formosa veio daí, de festivais. Você gera novos. Gera novos. E isso serão talentos a serem usados dentro da igreja, pastor Felipe. Mas, eu volto a dizer, precisa do capricho, do carinho do pastor e da paixão dele, da área musical. Dizer, não, dá trabalho, dá, mas é uma bênção, é lindo, é maravilhoso. Vamos levantar dezenas e centenas de músicos na igreja, porque vai ser demais. Vai ser bênção. Pastor Marcos, o senhor pastoreia há quanto tempo, mais ou menos, lá em Cedral? Rapaz, eu nasci em berço evangélico, igual o pastor pregou ontem. Olha que bênção. Eu cheguei para Jesus, já estava com 40 anos de idade. E
a minha vida lá fora sempre foi no mundo. Aos 40 anos para trás, tudo que você falava de mim de rodeio, noitada, forró, aí eu sabia tudo. Era seu ambiente. E quando eu cheguei para Jesus, né, em setembro de 2010, eu fui na igreja do pastor. Não gostei da igreja, vou falar a verdade. Porque o cara não vai gostar, né, Felipe? Mas minha esposa amou a igreja. Aí eu comecei a participar quando foi 2011, dia 13 de 2 de 2011, eu passei pelas áreas. Que benção. Aí foi fevereiro, março, abril, eu comecei a ajudar o pastor, o Paulinho. Igual ele disse ontem da pregação, um ano eu já estava pastoreando uma igreja com 2 pessoas. Olha só. E hoje nós estamos lá, batalhando, graças a Deus. Hoje, aqui 40 anos para trás, a minha família praticamente estava perdida. Então, na hora que o pastor começou a pregar ontem lá, eu falei, é isso aí, se o cara não tomar uma posição, né, Felipe? Não chega. Porque no lar que eu nasci, era pura cachaça. Meu Jesus. Meu pai era aquele cara que fazia aqueles bailes de terreiro, né? E eu aprendi tudo que era ali, junto com meu pai. Quando chegou uma época na minha vida, eu falei, eu não quero isso para mim mais. Aí eu comecei a determinar. Eu passei pelas águas dos 40 anos para cá, faz 14 anos aí que eu estou batalhando com Jesus. Hoje, Nessa graças nova a vida. Deus. Tá todos meus filhos na igreja, né? Glória a Minha Deus. neta, minhas netas. Meu menino é baterista da igreja, minha filha é pastora. Aí eu tinha uma filha que não ia na igreja. Hoje está com 4 meses que ela começou a ir na igreja com a gente. Então nós estamos só vivendo a bênção de Deus mesmo. Amém. Graças a Deus, né, pastor? Glória a Jesus. Mas Já- é luta. É luta. É luta. Mas então já vamos puxar. O senhor falou um negócio, eu vou prestando atenção, eu vou ouvindo, eu já vou. A cabeça aqui já vai funcionando. É grande, então eu penso bem. Pastor, o senhor falou que pastoreava uma igreja com 2 pessoas. Qual que é o desafio na hora do culto, para esse momento de louvor? É Com pra- 2 pessoas, né? Porque é playback, você vai pro playback, você não tem banda, como é que faz? Ó, o pastor Carlos, na época que eu fui para lá, tinha um presbítero lá. Sim. Aí o presbítero foi embora, eu fiquei. O pastor reuniu lá as irmãs que estavam lá, porque a maioria das igrejas é mulher hoje, né, Felipe? Uhum. Já tinha lá, acho que 6 mulheres na frente. E aí eu pedi pro pastor, eu falei assim, deixa eu ficar um tempo aqui. Era numa chácara. Aí nós começamos a ficar. Quando eu cheguei na igreja, eu não tive o tempo de me preparar. Uhum. Foi tudo pela graça de Deus. Então foi assim, foi tudo muito rápido na minha vida. E eu não conhecia um hino. Você fala, me canta um hino, eu não sabia, mas Deus foi me dando, porque eu tenho o 2º ano de escola. Sim. Eu não tive tempo de estudar, porque naquela época de moleque, a gente morava na roça, então a gente tinha assim 6, 7 irmãos, os pais faziam filho para trabalhar na roça. Sim. E então a gente não teve o tempo de estudar, falar assim, ó, igual hoje o pai, a visão do pai é que o filho estuda, se forma, né? Igual Sim. minhas filhas, tudo formado. E a gente não, então quando eu cheguei para Jesus, daí para cá eu comecei a me desenvolver e sentir gosto pela leitura, porque até então eu não lia nada, de verdade, eu não tinha nada. Uhum. Mas aí o Espírito Santo foi capacitando vocês, eu fui pegando o gosto de ler a Bíblia. Aí eu fui aprendendo alguns hinos. Então ela tinha lá a minha esposa, o meu filho, não tinha pra onde correr, né? Uhum. E aquelas mulheres que estavam ali, então eu cantava e meu filho tocava bateria. Rapaz, era engraçado, vai dar risada hoje. Sim. Aí, graças a Deus, chegou o menino na igreja, é o Marco, hoje era meu líder de louvor. Ele já está há 9 anos comigo, hoje ele é uma benção, hoje nós estamos uma banda na igreja, porque Deus manda, né? Sim. E, Ele ia ser cantor sertanejo, se converteu, né, Marquinhos? eu gostava de cantar sertanejo. Olha. E o Marcos, esse menino que está comigo hoje, ele tinha uma banda. E ele ia gravar o Universitário, esse rapaz. Sim. Ele batizou escondido. Ó, quando Deus quer fazer, né? E
batizou, assumiu a frente do coral. Hoje ele é assim, ele é um filho mesmo, né? Amém. Ele que conduz tudo na área de música. Sim. E é uma vez, o pastor conhece ele. Não precisa de você cantar mais. Não, hoje não. Hoje Graças a não, Deus. graças a Deus. Eu não estou nem pregando mais. Mas aí, cara, eu falo assim, é um desafio, né? Sim. Aí você vê, no nosso ministério, ali quando nós estávamos ali naquela luta ali, Deus começou a enviar as crianças. Uhum. Aí foi chegando. Mas chegou ali na chácara a colocar 300 pessoas ali. Olha que benção. Aí nós multiplicou para a cidade. Hoje nós estamos na entrada da cidade, né? A coisa está acontecendo. E a igreja está crescendo. Tá Glória crescendo, a Deus. graças a Deus. E continua o projeto lá na chácara. E continua o continua o projeto. projeto. Vai tocando as duas coisas. Vai tocando as duas coisas. Essa questão da família, né, envolvida no ministério, eu tenho um filho de 10 anos e uma menininha de 7. 10 não, 11, fez 11 esses dias. E a gente pastoreava no interior quando chegou a pandemia. E aí teve um culto que a gente ia fazer meio clandestino na igreja, né? Não podia fazer culto, então eu chamei a banda e a gente ia fazer o culto sem o pessoal da igreja. Só que eu falei, nós vamos transmitir um culto ao vivo, vai ter banda, vai ser completo. E aí eu falei, de porta fechada, né? A hora que a polícia chegar pra fechar, a gente já vai estar acabando já, cidade pequena. Aí organizamos tudo, o pessoal ficou com medo de ir, né? Ficou meio receoso e tal. No fim das contas fui eu, minha esposa e meus filhos só pra igreja, os dois pequenininhos, né? Hoje eles têm 11 e 7, mas acho que tinha... O Arthur devia ter 7, a Laurinha devia ter 4. Aí eu subi com o violão, minha esposa foi cantar, né? Coloquei o celular pra transmitir e eu não via a tela do celular, porque ficou virada pra lá, né? E a gente tocando, cantando aqui, eu me preparando pra palavra. E aí, de repente, meu filho, papai, a live caiu. Que ele viu aí, me ajudou, fomos lá, colocamos de novo no ar. Mas aquele dia eu fiquei triste pelas pessoas que não foram, mas meu coração se encheu de alegria de ver a minha família, os meus filhos ali desde pequenininhos, Tava lá. na casa do Senhor, começando ministerialmente, começando a dar atenção para a igreja. Eu acho que isso que o pastor falou é uma verdade, né? A gente tem que trazer com a gente. O que eu tenho hoje? Eu tenho eu para cantar e tenho meu filho para tocar? É isso que nós temos. Vamos para cima, né? Trabalhar com o recurso que a gente tem. Nem toda igreja hoje pode falar assim, nós temos 4, 5, 6 bandas para tocar aqui. É verdade. Né? Não tem. Mas o que você tem hoje? Começa a fazer, né? A gente que trabalha com grupo pequeno, célula, né? Que a gente chama de IC. Às vezes a IC fala, mas a gente não faz louvor porque não tem ninguém que toca. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, com a tecnologia que a gente tem hoje, põe no YouTube, põe um playback, põe todo mundo para cantar, para abrir a boca, para adorar junto. É tão importante essa questão da música no nosso dia a dia que quando não tem faz uma falta tremenda, né? Em casa é louvor o dia inteiro, fica tocando louvor na caixinha de som lá o dia inteiro e a gente tem que fazer isso, né? Integrar isso dentro do ambiente da igreja, dentro do ambiente da vida, nos nossos filhos, né? Os dois cresceram, se desenvolveram com os filhos no ministério já. Como é bom a gente ver os nossos filhos pequenininhos cantando louvor, fala sério. É uma delícia. É uma delícia. Por quê? Porque eu falo assim pra minha esposa, às vezes os nossos estão cantando, eu falo assim, tá cantando louvor por quê? Porque só conhece louvor, né? Em casa só ouve isso. Né? De vez em quando na escola aparece com uma música que não presta. Eu falo, pô, onde você ouviu isso? Não foi em casa, não vai ficar cantando não. Porque Isso senão mesmo. não dá certo. É verdade. E aí, pastores, vamos lá para essa questão de família. Os dois hoje estão com os filhos integrados no ministério. Eu gosto de aprender que eu vou chegar lá. Como é que faz aqui? Porque eles vão falhar, eles vão errar. Em algum momento os nossos filhos erram, principalmente na adolescência, na juventude. Como é que é a correção? Como é que é o alinhamento para não exagerar no alinhamento
e não afrouxar no alinhamento, né? Como é que a gente consegue ter esse equilíbrio no tratar, principalmente porque a gente foi jovem, a gente errou também, né? Como é que a gente consegue encontrar o equilíbrio quando o nosso filho erra, pra gente não exigir demais e também não deixar solto demais? Quem quiser começar. Eu vou dar assim um testemunho assim que aconteceu esses dias com a minha filha, hoje ela é pastora de jovem, e eu tenho muita intimidade com ela. Uhum. A gente é muito amigo, né? E teve uns meses para trás que eu percebi assim que ela parou de dizimar. E ela sempre foi dizimista fiel. Antes de ir para a igreja, ela já dizimou. Quando o meu cunhado, que é o irmão da minha esposa, ensinou ela. Aí eu percebi que ela tinha parado, porque ela sempre dizima no Pix da igreja, né? Aí um dia eu liguei para ela e falei, Tati, aconteceu alguma coisa, minha filha? Bastante amor, sabe? Uhum. O porquê, pai? Eu falei, não, porque eu estou percebendo que você parou de dizimar. Não sei nem se eu posso falar de dízimo, eu estou falando. Então, fique em paz. E dando ajudando a minha filha, eu peguei e falei para ela assim, ó, lembra do que Deus fez na tua vida. Nunca você pode parar com tudo, mas nunca esquece de Deus, porque é Deus que abre as portas para todas as coisas. Sim. Quando foi no outro dia, ela mandou uma mensagem para mim agradecendo, né, de lembrar ela. E ela, sabe, pastor? Já voltou retornou. Na linhagem reta, porque essas coisas acontecem com qualquer um. Sim. Então, do mesmo jeito que eu falo com um discípulo que é fiel, para ele continuar sendo fiel, porque é Deus que vai preparar as coisas para ele, você tem a mesma obrigação de falar com teus filhos e sempre andar na verdade, porque quando eu passei a andar com Cristo, de lá para cá eu falo um negócio para você, eu entendi o Evangelho e a minha oração eu falo, Deus, todo mundo pode me largar, que o Senhor não me abandona, e eu quero ser fiel até meus últimos dias aqui na terra. Porque é aquele texto que o apóstolo Paulo ensina o jovem Timóteo, anda na verdade, fala somente a verdade, você vai salvar tanto você quanto aqueles que te ouvem. Então, a gente tem que acreditar na nossa salvação, porque só pode salvar quem já é salvo. Então, esse texto me falou muito comigo, eu aprendi muito comigo. Então, eu sempre sento com meus filhos, tanto o Gabriel, que é o do meio, que é o caçulão, e tanto as minhas filhas. A outra ainda não é batizada, só que eu creio que logo ela vai descer pelas águas. Vai chegar a hora então, dela. Eu levo ela para o serviço todo dia, a do meio, a Ana Maria. E todo dia que eu levo ela, eu tenho um discipulado com ela no carro. Amém. Aproveita a oportunidade, não perco, velho, não perco. Na entrada, na saída. E minha esposa, a Eliane, ela é... Cara, eu nunca vi uma pessoa tão fiel e honesta nas palavras, verdadeira. E o que ela tem de falar, assim, dentro da palavra, que as minhas filhas, ela fala. Então, assim, a gente aprendeu isso, né? E a gente leva isso para os nossos filhos. Então, com bastante amor, bastante carinho. E eu sempre gosto, assim, que eu tenho possibilidade, aos domingos, de cozinhar para eles. Reunir eles em casa e fazer um almoço ou uma janta. E a gente ter aquele bate-papo entre família, entre netos, né? Isso é gostoso, né, filho? Muito bom. Então, isso é o amor da família é muito importante. Amém. Amém. Muito bom. Eu penso que a gente veio da família, a gente tá gerando família, né? Eu cresci, meus pais se converteram, eu tinha 7 anos. Então eu cresci dentro do evangelho. Minha avó já era evangélica, né? Minha avó já levava a gente pra Assembleia de Deus, levava um monte de neto pra Assembleia de Deus, ver o círculo de oração, né? A gente ficava pro lado de fora, brincando ali, e eu via aquele monte de mulher do coque rodando e falando em línguas, e eu fui gerado dentro de tudo isso. E ontem o pastor Luiz falou ministrou ontem, para mim fez muito sentido, né? O pai que não leva o filho, o pai que, não, vou deixar em casa, não. Eu penso que uma reunião ou outra, eu deixo meus filhos em casa e a gente vem para a igreja,
uma reunião de 1 hora, uma reunião de liderança, alguma coisa do tipo. Mas pros cultos, se não tem ministério infantil acontecendo, meus filhos estão do meu lado. É aqui junto comigo. É IC, que nós vamos visitar IC, nós vamos participar de IC, é do meu lado, né? Do nosso lado. A família tem que andar junto, ela foi feita para isso, para caminhar junta, né? E aí eu acho que isso empodera a gente para dar o dia da correção, né? Verdade. Porque a gente tá junto, né? Agora, como é que eu vou corrigir alguém que eu tô longe? Não tem como. Com Não certeza. dá certo. É. Não dá Isso mesmo. certo. Pastores, retornando hoje para as cidades de vocês. Vamos pra casinha, né, de novo, que a vida continua lá. A gente chega aqui, vida de príncipe. Mas chega lá, a gente vira abóbora de novo, né? Ai, que benção. Já tá aqui, ó, o celular já tá gritando. Já aqui, tá gritando para O retornar. teu xará lá, meu filho Felipe, passa, pai, e aí, pai, olha, pai, e aí? Aconteceu e aí? isso, aconteceu É, isso. O que faz, como é que é e tal. Então a vida continua, né? Nós retornaremos para casa daqui a pouco. Tivemos um final de semana muito abençoado aqui em São Paulo e vamos retornar para casa. A vida que segue, né? E terminando nosso final de semana aqui, né? Nesse programa gostoso com você. Ai, que bênção. Esse Tamo junto. bate-papo abençoado aqui. Poder compartilhar um pouquinho. Receber também, é muito bom. É muito bom. Muito bom, Felipe. Tá aqui, Muito de bom. verdade. Viu? Glória a Deus, tamo junto. E sempre que voltarem pra cá, dá um toque pra gente. Já passa aqui na CBM Gospel Rádio. Vai ser uma benção. Vamos fazer uma vinda aí. Vamos fazer um especial musical Formosa. A gente vai apresentando, vai tocando música, vai tocando louvor. Vai ser legal. Vai ser muito bom. Vai ser bom demais. Muito obrigado também, Pastor Marcos, pela sua presença. Muito obrigado mesmo. Eu acredito que a gente cresce no reino quando a gente caminha junto, quando a gente conhece gente que está também envolvido com o reino. E isso é muito bom. Pastores, considerações finais para esse nosso programa de hoje. Amém. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Aliás, obrigado pelo final de semana, por ontem, culto maravilhoso. Foi uma Você que está bênção. ouvindo a gente e está por aqui, por perto de Osasco, não perca a oportunidade, hein? Está aqui, Rua Fortaleza. Rua Pernambuco, número Pernambuco, 607. Ceará, já vi que Nordeste. Tem Ceará, é Nordeste. Rua Pernambuco 607, aqui, Rochdale. Jardim Rochdale. Rochdale. Meu Deus, você vai encontrar uma casa linda para a tua família aqui. Gente, demais. Obrigado por ontem, foi muito bom. Obrigado por hoje. Que Deus continue abençoando vocês, que vocês sejam mesmo resposta para esse bairro, para esse lugar. Amém. Amém, Felipe? Em nome de E que Jesus. Deus continue a te usar por muitos e muitos anos. Em nome de Jesus. Seja uma bênção mesmo. Amém. Agradeço. Amém. Pastor Marcos. Felipe, para mim é um prazer. Né? Até aqui eu quero deixar um recado, né? Igual o pastor pregou ontem, né? As mulheres lutam pelo marido. Minha esposa lutou pela minha vida. Hoje Amém. eu estou aqui, então eu quero agradecer ela pelas orações, né? E agradecer vocês, né? Por essa oportunidade, né, pastor? Amém. E vocês continuam essa bênção. Eu tive assim, o prazer de estar com teu pai ontem, com um cara assim que eu falei, pastor, meu Deus, né? Sem palavras. Uma bênção. Que Deus continua abençoando muito ele mesmo, a família de vocês aqui, dando muita saúde, capacidade, para que vocês venham a crescer e receber o melhor de Deus. Amém. Né? Então, assim, a minha gratidão por tudo aí. E um abração pro teu pai, pra tua mãe. E Amém. obrigado pela noite de ontem, pastor. Eu recebo como pai e mãe porque são meus pais espirituais. O pastor Amém. Gerson não é meu pai de sangue, mas é um pai espiritual, né? A gente caminha junto desde quando o pastor Gerson assumiu a igreja, 25 anos, né? O pastor Gerson assumiu a igreja e ele era muito amigo dos meus pais, até hoje né? Muito amigo dos meus pais. Caminhava em casa, jantava em casa sempre, eu tinha 12 anos e caminhamos junto agora. A maioria dos lugares que a gente vai, todo mundo acha que eu sou filho. Parece demais, né? Parece. Já acertou a filiação. Então... E, assim, para encerrar, Felipe, Sim. eu quero agradecer o pastor Carlos, a pastora Valéria,
né? Porque eu vou em muitos lugares através deles. Amém. Toma cola. É isso aí. Eu faço a mesma coisa. É isso aí. É bênção demais. Você que acompanhou esse programa, Deus abençoe sua vida. Bate-papo CBM toda quarta-feira, 1h da tarde aqui no YouTube, meio-dia na CBM Gospel Rádio. Tamo junto, que Deus te abençoe, que sua semana seja uma bênção. Um beijo, fui!